Eu sou a Célia, sou mentora do Ministério Sementes de Amor e vamos dar continuidade no estudo do livro Pecados Intocáveis. Nos capítulos, hoje nós vamos estudar mania de julgar, inveja, ciúme e pecados afins. Mas na verdade o que é julgar? Julgar é apontar as imperfeições de alguém, censurar, falar mal. E o que a Bíblia diz sobre julgar? Lá em Tiago 4 fala assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está escrito lá em Tiago 4, versículo 11 e 12. Quando julgamos ou falamos de alguém, estamos falando de nós mesmos. Quando julgamos a partir do que temos dentro de nós, é assim que acontece quando nós julgamos ou falamos mal de alguém. Falamos a partir das nossas experiências, sobre aquilo que conhecemos e vivemos. E por que julgamos as pessoas? Julgamos por inveja, julgamos por ciúme, por mesquinhez, por incompetência, por medo de mudar, por impaciência, por orgulho, por raiz de amargura, por mágoa, por ódio e muitos outros, que resume tudo na falta de amor, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados, cobre as imperfeições de cada um de nós. E ninguém é perfeito, todos nós temos fraquezas, pecados e imperfeições. De vez em quando, quase todo mundo cai no pecado de julgamento. Mas algum de nós vivemos julgando o outro o tempo todo. E essas pessoas têm o que chamamos de espírito crítico. Procuram e acham erros em tudo e em todos. Nos capítulos anteriores do livro, falamos sobre alguns pecados sutis que tornam aceitáveis, tais como egoísmo, impaciência, ira. E esses pecados geralmente se manifestam com mais liberdade. Onde? Na nossa família. Muito mais do que em público. E a mesma coisa acontece em relação à crítica, seja com o esposo, seja com os filhos, com irmãos, com amigos. Vivemos sempre encontrando defeito um no outro. A pessoa que vive sendo criticada passa a achar que nunca faz nada direito. Pais super críticos geram filhos com sentimentos de incapacidade, reprimidos e se sentindo rejeitados por todos, buscando sempre aprovação e aceitação aonde eles passam. Julgar os outros é um dos pecados mais sutis entre os pecados intocáveis, pois quase sempre é praticado sobre disfarce de zelo pelo que é certo. A desculpa do que é certo. Porque é certo eu posso julgar o meu irmão. Não. A Bíblia ela dá vários exemplos pra gente de como é fácil julgar o outro. Em Romanos capítulo 14, versículo 3, de 5, 6, 7 e 8, fala assim: o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. E aquele que come a carne para o Senhor, come, pois, da graça a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém da graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si. Se vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Nessa passagem bíblica, os dois lados se criticavam mutuamente. Os vegetarianos se achavam donos da verdade e olhavam com desprezo religioso os que comiam de tudo. O outro lado se achava mais instruído, sabia que Deus não estava preocupado com o que eles comiam, desde que o alimento fosse recebido com gratidão. E o mesmo acontece no dia de hoje. Indiferenças doutrinárias, diferenças entre os ministérios, um quer ser mais do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro, diferenças entre família, diferenças de opiniões. Criticamos os nossos pastores, os nossos líderes, os casamentos, os filhos, a criação, o trabalho, a capacitação, a organização, o empenho, o corpo, o comportamento, a vida espiritual, a vida financeira, o pecado do outro. Ou seja, o outro sempre está em evidência quando o assunto é crítica. Sendo que quem deveria estar em evidência em nossas vidas é Deus apenas o tempo todo. Mas é fácil criticar quem não pensa, quem não faz, ou quem não age como nós, ou quem não é como nós, porque nós não vivemos as dores nem as dificuldades do outro. Nos consideramos melhor do que o outro e por isso julgamos a fraqueza do próximo. Mas lá em Gálatas 5, 19, 21 fala assim: ora, nas obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Essas práticas são claramente pecaminosas. O pecado em nós age dessa forma. Começa com uma escorregadela moral, apenas uma crítica. O que é apenas uma crítica? Mas passa muito rápido para uma depravação absoluta, ou seja, morte eterna. Portanto, vamos deixar as críticas de lado. Podemos sim ter diferenças de opinião sem destruir a comunhão, como lá em Atos 15, 36 e 41. Podemos sim ter diferentes níveis de maturidade espiritual e pessoal sem causar divisão, como em Efésios 4, 15. A resposta de Paulo à situação em Roma foi: parem de julgar os outros, uns aos outros. Não interessa de que lado que vocês estão. Lá em Romanos 14, 4, capítulo 14, versículo 4, ele fala assim: quem é você para julgar o servo alheio? E é para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Basicamente, Paulo está mandando: parem de fazer o papel de Deus em relação aos irmãos em Cristo. Só Deus é o juiz, não vocês. Quando julgamos as pessoas, estamos usurpando o papel de Deus, o papel que Deus reservou para si. Talvez seja isso que Jesus se referia no conhecido texto de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julguem para que não sejam julgados, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Então nós não temos direito de julgar ninguém, pois não conhecemos suas dores, sua história, suas feridas, suas fraquezas. Somente Deus que conhece o coração de cada pessoa. Então só Ele que pode fazer o julgamento final de cada um. E o que nós podemos fazer para não julgarmos os outros? O que nós podemos fazer é ler e viver Romanos 15, capítulo 15, versículo de 1 a 13, de 5 a 7. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim.
Então, quando alguém nos insultar, esse insulto não está vindo sobre nós, porque Jesus já tomou para si esse insulto. Então, Deus que concede perseverança e de bom ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorificam ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E também podemos pensar antes de falar. Podemos saber que ninguém é perfeito. Então, se eu sei que ninguém é perfeito, eu posso suportar a deficiência ou a fraqueza do próximo. Podemos lembrar que não somos todos iguais. Então, o outro não vai fazer, não vai ser, não vai ter aquilo que eu tenho. Podemos olhar para nós mesmos com todos os nossos dons, com todos os nossos pecados também. Podemos ser gratos a Deus por ser quem nós somos e não querer ser igual ou melhor que o outro. Podemos estar cientes de que as aparências enganam e podemos ter uma mente e o coração de Jesus. Tolerar mais e ajudar mais, pois quem realmente ajuda, não julga. E os outros pecados que o autor menciona no livro são inveja, ciúme, competição e controle. É sobre isso que nós vamos falar agora. A inveja é um pecado sutil, é um veneno para a nossa alma, é um sentimento comum no coração humano, apesar de ninguém assumir ser invejoso. É mais fácil falar que alguém tem inveja de mim do que eu sou invejoso. Ter inveja é viver infeliz, é querer ser o outro, querer estar sempre no lugar do outro. A inveja é um pecado de ingratidão, é não aceitar quem realmente nós somos. Porque foi Deus quem nos criou e Ele não errou no seu projeto, porque Ele é perfeito. Então, no nosso dia a dia, a gente vê muitas pessoas em geral invejando uns aos outros. Pais invejam outros pais quando os filhos destes são melhores alunos ou atletas do que os nossos, ou quando têm melhores empregos quando adultos. Quem sabe, em nosso caso, não invejamos amigos que moram em casas mais bonitas do que a nossa, ou que dirijam carros mais luxuosos que gostaríamos de ter. Enfim, causas da inveja são infinitas. Sempre que nós comparamos com alguém em uma situação melhor do que a nossa, deparamos com a tentação de invejá-lo. Ao sermos tentados a ter inveja de alguém, é bom sempre lembrarmos que, embora a inveja nos pareça um pecado sutil e insignificante, faz parte dos pecados odiosos que Paulo relaciona em Romanos 1:29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. E a Bíblia nos oferece vários exemplos em que a inveja aflorou. Em Atos 5, 17, 18, a inveja dos saduceus pelos apóstolos, porque mais e mais judeus estavam aceitando a Cristo. Em Atos 13, 44 e 45, a inveja dos judeus por Paulo e Barnabé, porque grande multidão se reuniam para ouvir a pregação de Paulo. Em 1 Samuel 18, 7 e 9, Saul tendo inveja de Davi, porque o povo deu maior prestígio a Davi que a ele. Mas em Salmo 73, 2 e 5, nós vemos a história de Asaf. E aí, a partir do capítulo 2, 3, 4 e 5, fala assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte.
Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele fala lá em Salmo 73, 21 e 22. Então ele assume ali a inveja que ele tinha dos ímpios, porque eles prosperavam, que sempre com corpo saudável e sem sofrimento algum. Na verdade, quando ele fala que o meu coração estava amargurado e no íntimo ele realmente assumiu que sentia inveja, é porque a inveja ela traz amargura, ela traz loucura e dor à alma. A inveja ela segue por um caminho de morte. E quantas vezes agimos dessa forma, com a síndrome de Asaf? Achamos que aqueles que fazem coisas erradas não merecem ser prósperos. Quando o ímpio é mais próspero do que nós, duvidamos da bondade e do cuidado de Deus para conosco. Com isso, pecamos por duvidar de Deus, porque quando duvidamos de Deus, nós pecamos. Porque a nossa medida de bondade não é a graça de Deus. A nossa medida de bondade é aquilo que achamos que Deus tem que fazer em nossas vidas. Nós impomos o que Deus tem que fazer nas nossas vidas. Mas quando isso não acontece, tiramos os olhos de Deus e colocamos nos outros. E é quando começa a inveja. E questionamos, será que valeu mesmo apenas eu servir a Deus? Porque só o outro tem, só o outro prospera e eu não. Mas a Bíblia diz, o que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? O que realmente importa em nossa vida é nos satisfazermos em Cristo, em quem Ele é. O que mais importa na nossa vida é o nosso coração continuar mantendo Jesus como o nosso grande tesouro, nossa grande alegria, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas necessárias para fazer querer mais reino, mais justiça e mais Cristo serão acrescentadas. Portanto, sejamos gratos a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por aquilo que temos ou não temos, por quem somos ou não somos. Que Deus nos ajude a colocar as nossas vidas em suas mãos e que reconheçamos a soberania de Deus em nós e que possamos viver com gratidão em vez de nutrir a inveja em nosso coração. O ciúme e a inveja são pecados bem semelhantes. Contudo, o ciúme pecaminoso ocorre quando receamos que alguém se torne igual ou até mesmo superior a nós. Há muitos casamentos destruídos e muitos crimes passionais por conta do ciúme. Nós também podemos ficar enciumados se formos abençoados por Deus em alguma área da nossa vida ou algum ministério e de repente alguém aparece e consegue mais resultado do que nós. E sempre vai aparecer alguém mais jovem, mais capacitado, mais talentoso do que nós. E quando isso acontece, a maioria de nós fica enciumado. Não queremos que ninguém mais usufrua do sucesso ou das bênçãos divinas que experimentamos. A inveja e o ciúme fomentam o espírito de competitividade que anuncia, tenho que vencer, ou ser o número 1 em tudo. Todos esses comportamentos são resultados do orgulho pecaminoso. Então, como lidar com a tentação da inveja e do ciúme? Existem 3 formas para lidarmos com essa tentação. Primeiro, como em muitas outras áreas do pecado sutis, devemos nos abrigar na soberania de Deus. Reconhecer que é Deus quem nos concede talentos, habilidades e dons espirituais. Se quisermos sair vitoriosos no combate à inveja e ao ciúme, não podemos esquecer que é Ele quem determina o grau dessas habilidades. Tudo vem de Deus que criou o pobre e que criou o rico, que humilha e que exalta. Está escrito lá em 1 Samuel 2:7. Segundo é lembrar que todos nós somos cristãos.
Somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Ou como diz na versão NVI, cada membro está ligado a todos os outros. Está escrito lá em Romanos 12:5. Então, ao invés de termos inveja daqueles que levam alguma vantagem sobre nós ou ter ciúme de quem está nos superando, vamos dar-lhe honra e aplaudi-lo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo em Cristo. Se todos nós somos membros, como que nós vamos ficar com raiva, com ira, com ódio, com ciúmes, com rancor ou criticar aquele outro membro que está ajudando o corpo a viver? E terceiro, precisamos entender que se gastarmos energia emocional com ciúme ou inveja, perdemos de vista o que Deus pode realizar de especial em nossas vidas. E a competitividade está ligada à inveja e ao ciúme. O desejo de ganhar sempre eu tenho que ser o primeiro, sempre tenho que estar em primeiro lugar. Visualizamos esse comportamento de birra na infância, quando crianças são derrotadas num simples jogo. Mas não são apenas crianças que têm esse problema. Adultos também têm ataques de nervos por conta da competitividade. Porque o outro ganhou e eu não, porque eu perdi, ou porque eu sempre perco. A competitividade é basicamente uma manifestação de orgulho. É o impulso de vencer à custa dos outros. Certamente não é amar o próximo como nós mesmos. O espírito de competitividade não é uma virtude cristã. Acredito que a ênfase bíblica está na virtude de fazermos o melhor que pudermos. Devemos trabalhar ou qualquer outra coisa que fizermos sempre com coração e mente nesses dois versículos, que é 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 15, que fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. E também em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E finalizamos com o controle, porque ele também é um pecado sutil e intocável. E por que ele é um pecado? Porque tentamos controlar os outros para nos darmos bem ou para conseguirmos o que desejamos. Homens e mulheres têm competência para serem controladores. E em todos os relacionamentos há sempre alguém de personalidade mais forte ou dominante. Existe uma ânsia de controlar uns aos outros. Claro que isso é fruto do egoísmo. O difícil de lidar com esse pecado é porque o controlador é o último a reconhecer essa tendência em sua vida. É óbvio que o controlador quer coisas sempre do seu modo, em vez de se sujeitar uns aos outros, como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como a nossa carne continua guerreando dentro de nós, ainda temos pontos cegos de pecado, especialmente o pecado sutil. Em nossas vidas precisamos do poder convincente do Espírito Santo, pois somente Deus pode abrir os nossos olhos para que possamos enxergar nossas inclinações, a inveja, ao ciúme, ao desejo de controlar os outros, a crítica. Temos de mostrar mais humildade e sinceridade ao falar com as pessoas, em vez de nos defender ou usar o que as pessoas disseram contra elas mesmas. Devemos agir com sabedoria. Que Deus nos ajude a não atravessarmos a vida acalentando a inveja, nem o ciúme, nem tentando ser sempre o primeiro ou forçando a barra para conseguirmos o que desejamos, ou criticando ou falando mal do nosso próximo. E para combater
esses pecados, devemos sempre nos voltarmos para a cruz, sempre nos derramarmos aos pés de Jesus, lembrar e viver estes versículos, que é 1 Pedro 5:5, Salmo 73, 25, 26 e 28. 1 Pedro 5:5 fala assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E Salmo 73, verso 25, 26 e 28 fala: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de ti, além de estar junto a ti. O meu coração e o poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos.